vez aqui nos estúdios da Eds Level para gravar o nosso 5º episódio. Eu sou o João Hanon. E eu sou a Dani Textor e nós somos a Inova Medcast. Muito bem-vindos a esse episódio. A gente está aqui com convidados muito especiais hoje, mas antes a gente vai agradecer nossos patrocinadores. Dando início aí às pessoas que acreditaram na nossa marca e confiaram no nosso trabalho desde o início, temos aqui a minha irmã, Thaís Anum, dentista, odontóloga, especialista na área de harmonização facial. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para todo mundo seguir ela. Temos também nosso grande amigo, Gustavo Barbosa, especialista em ombro, que está com o programa Ombro Sem Dor, atendendo várias pessoas e ajudando muitas pessoas lá em Rio Verde e também em Goiânia. O link está na descrição. Também a nossa querida Gisele Semijoia, já postei várias coisas, vou continuar postando para vocês, peças lindíssimas. A Aerotech, a tecnologia, serviço do campo, melhor empresa de aviação agrícola do Sudoeste Goiano. E por fim, a Isa Dani Strand, com peças lindas de academia, para vocês começarem o ano arrasando. Então, dando início à nossa conversa de hoje, a gente está com a Carla Viandel, especialista em branding médico. Apresenta aí pra gente, conta um pouquinho de você pra gente. Eu, na verdade, fui içada, né, para essa parte de branding médico. Eu sempre tive essa questão da comunicação, do marketing muito forte em mim, e eu fui entender isso muito depois e acabei indo me especializar, fazer faculdade e tal, e já caí na área da saúde. Fui para a loja de suplemento, depois para a clínica de estética e depois na farmácia artesanal, que foi onde eu realmente tive um envolvimento com médicos e com branding, porque eu entrei lá justamente em um momento que a nossa estratégia foi fazer o rebrand da artesanal, né? Que ela estava em um momento que ela queria mudar totalmente a rota, tanto dos produtos vendidos, que na época eram muito mais voltados para emagrecimento, e a estratégia era ir para a parte de prevenção, nutrologia, hormônio, toda essa parte, como de marca também, né, do público que ela queria atrair, tudo isso. Então foi uma coisa que eu me envolvi, e como quem prescreve, quem traz o manipulado é o médico, eu passei a conviver muito com médicos. Legal. E aí, como que eu fui içada, né? Vivendo tudo isso que eu tive a oportunidade de fazer, assim, eu falo, mais do que a minha faculdade ali, eu fiz com a Inove de São Paulo, não sei se já ouviram falar, uma agência de branding que fez Boticário, fez Natura, fez Itaú. Então, esse processo com a farmácia artesanal só para definir as nossas estratégias do rebrand foram de 2 anos. Então, eu falo que foi uma pós-graduação muito bem remunerada. Porque, pensa, eu ia para São Paulo, estava lá e fiz todo esse processo. E depois de aplicar tudo isso, porque dentro de uma empresa, fazer isso é muito complexo. Pensa no tamanho da artesanal, né? Que além disso, ela também entrou com marca própria, entrou com franquia. Então, é um Titanic, né? Que você tem que reorganizar. E aí, quando a internet ainda era mato, porque hoje a gente olha assim, parece que sempre foi assim, né? Mas quando começou essa questão de influenciadora, do Instagram, eu lembro quando o Instagram começou a postar foto, que a gente veio do Facebook, vocês lembram disso? Aí, quando começou a ter o Instagram, ninguém entendia meio que direito o que estava acontecendo. Falei, não, a gente tem que fazer isso, né? Ir pro digital. E as agências nem entendiam. Elas falavam assim, não, a gente não trabalha com celular. As agências ainda eram muito engessadas. E médico nessa história era uma coisa assim, mas muito distante. Eles nem se imaginavam dentro desse contexto. E aí, dentro dessa estratégia, quando a gente começou a mexer no Instagram, que ele foi evoluindo e foi para vídeo, eu fiz, junto com a minha equipe, uma estratégia voltada para os médicos. Não, vamos tirar os médicos de coadjuvantes e vamos trazer eles para o protagonismo. Só que aí tinha toda a questão do CRM, era muito mais forte do que é hoje. Hoje o CRM ele ainda está... ele atua, mas ele não tem tanta força. Né? Porque ele não tem muito argumento, né? O mundo mudou, tudo mudou, ele tem que acompanhar, não tem jeito. Lógico que mantendo a ética, que eu acho que o grande diferencial da medicina é ter essa ética, essa responsabilidade, isso a gente não pode perder nunca. E foi onde eu comecei a ter esse acesso aos médicos e conectar eles com as influenciadoras do tempo, né? Mas aí essa parte técnica você ainda vai contar mais um pouquinho pra frente, não vai soltando um segredo. Não, mas eu não vou contar não, mas é porque é pra ver assim, como vocês falam de inovação, que às vezes ela tá ali na nossa cara e a gente não vê. Com certeza.
a gente não enxerga. Tanto que hoje eu tenho um network, assim, excelente com influenciadoras grandes, porque eu me conectei com elas quando elas não eram grandes. Uhum. Porque eu já enxergava o que futuro, estava né? acontecendo. Que eu acho que é o olhar, né, que a gente tem que ter, que eu chamo de som da floresta. Você fala, nossa, como que isso aqui está movimentando? Que muitas vezes, principalmente o médico, que é quem eu trabalho sempre, olha com muita crença, olhar de outros médicos, da própria vivência dele. E inovar é você ter um olhar meio que de criança mesmo, assim, né? A criança, ela não tem medo de inovar. Uhum. Ela só chega, entende Faz. como é que é e faz. Se dá errado, ela faz de novo e por aí vai. E foi assim que eu entrei para o marketing médico. Os médicos começaram a pedir ajuda de uma maneira que eu não conseguia mais gerenciar, e eu falei com o meu big boss, né, que é o Dr. Evandro, que inclusive é uma pessoa que a gente tem que trazer aqui. Não sei se vocês conhecem ele, que é o CEO da farmácia artesanal. Nossa, já anota aí, eu vou além. Doutor Evandro, a gente tem que trazer pra Evandro cá. Tokarski. Ele tem rede social e tal. E ele é assim, na área da saúde, ele tem uma influência a nível hoje mundial, né? Porque com medicamentos ele está envolvido com a Índia, com a China, com os Estados Unidos, principalmente se tratando de hormônios, de tudo isso. Ele tem um grupo lá em São Paulo, enfim. Eu falei, e aí, como é que faz? Como que eu faço questão de médico querendo ajuda? A gente faz um negócio, faz alguma coisa para ajudar. Eu falei, não, vai ajudando aí, fica à vontade. Só que acho que ele nem sabia o que ele estava fazendo, né? Nem ele enxergou o que estava acontecendo. Aí eu comecei a trocar por serviços, produtos, inclusive a doutora Thaís foi a primeira. Ela, não, trato você, trato sua irmã. Minha irmã também é formada em marketing e relações públicas. E quando a gente viu, o negócio dela foi crescendo, ela foi indicando outros médicos. E a minha irmã empregada também, ela trabalhava na época na área de construção civil. E quando eu vi, tinha um monte de médico. Falei, e agora? E eu já, não conseguindo lidar com a farmácia artesanal, com tudo. E o doutor Evandro, gentilmente, né, com a visão que ele tem, me deu minha carta de alforria, que ele falou assim, eu não consigo lutar contra eles. Que no caso são os médicos. Ele falou, eles ganham. Ele não ia criar esse conflito, né? Que já estava acontecendo ali. E é bom pro negócio dele, porque quando eu comecei, eu trabalhava muito com nutrólogo. Eu fiz muitos nutrólogos aqui em Goiânia, que era o principal business da farmácia artesanal, né? Que foi para onde o negócio girou mesmo, que é o que sustenta hoje, onde ele está muito bem posicionado. Então, eu falo que foi um produto intencional. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Foi uma coisa ali, uma demanda latente de mercado que bateu na minha porta, que geralmente é como a maioria dos negócios acontece. Não sei como aconteceu com vocês, mas geral a pessoa começa, né? Eu gosto sempre de falar daquela menina que faz o docinho gostoso e todo mundo fala, nossa, seu docinho é gostoso, faz pra mim. Aí ela leva pra casa e fala, nossa, quem fez? Foi a fulana. Quando ela vê, ela tá fazendo 500 docinhos, entendeu? É o produto intencional, a demanda mesmo de A mercado. gente começa e encontra o propósito durante o caminho, né? Exatamente. Que é a gente ter esse faro pro mercado. Entender como as coisas estão acontecendo e prestar muita atenção nas pessoas, no comportamento das pessoas. Né? Porque a internet, ela mudou muito o nosso comportamento. Né? E dentro da medicina, que é onde eu atuo hoje, eu vejo que ainda há uma demora muito grande para entender essa mudança de comportamento. Mas aí a gente vai falar aos poucos, depois dando as técnicas pra gente e soltando aí o ouro, né? O nosso outro convidado, o Dr. Jofre Rezende, né? Médico formado em Uberaba, confere, especialista em gastroenterologia e cirurgião de obesidade. Não, eu não sou cirurgião, eu sou endoscopista. Endoscopista, perdão, desculpa, endoscopista. Sou gastroenterologista, trabalho especificamente com a sub-área de tratamento da obesidade, que é a endoscopia bariátrica. Então, nós trabalhamos com procedimentos para perda de peso feitos pela boca, né? Sem nenhum tipo de corte. Então, assim, a gente enxerga que toda a medicina está caminhando para o minimamente invasivo. Cirurgias ortopédicas grandes hoje são feitas por artroscopia, neurocirurgias hoje são feitas e assim também é no aparelho digestivo. Então, nós entendemos que o tratamento da obesidade, assim como na cardiologia o tratamento
da veia entupida, da placa que antigamente era ponte safena, cortava. Hoje em dia, com o cateterismo, vai lá, coloca um negocinho, associa com medicação. Então, a obesidade, ela está caminhando para esse tipo de tratamento minimamente invasivo associado à medicação crônica. Porque hoje já existe a percepção que a obesidade é uma doença crônica. Então, é esse o nicho de mercado que a gente trabalha, um tratamento integral da obesidade associado a um procedimento minimamente invasivo. E como é que você identificou essa demanda de criação de um brand, de criar essa parte, migrar para a rede social? Como é que foi esse seu entender? Bom, na verdade, a minha formação é de gastroenterologista e eu trabalhava como gastroenterologista clínico, atendendo convênio e sempre vendo aquelas demandas de pacientes com excesso de peso e que não conseguiam perder peso. E aí eu já tinha uma formação para trabalhar com endoscopia bariátrica, só que endoscopia bariátrica não possui cobertura de convênio. Então, o público que eu atraía naquele momento, eu oferecia o produto para ele e eles achavam caro, achavam que não justificava, porque eles estavam ali com a percepção com o médico de convênio. Então, assim, eu falei, bom, se eu quiser oferecer esse tipo de tratamento, eu tenho que atrair a pessoa certa, que tem potencial, tanto para custear quanto para valorizar esse tratamento. E foi aí que a gente teve essa inversão. Durante um tempo eu ainda atendia consultas clínicas de convênio, gastroenterologia, e ia fazendo os procedimentos de endoscopia bariátrica. À medida que a coisa foi se invertendo, eu parei de atender consulta clínica. Hoje eu faço somente endoscopia bariátrica e coordeno serviços de diagnóstico em outros locais. E você no início atendia convênio? Sim. E foi identificando essa necessidade de migrar? Não, a identidade, a necessidade de querer o particular, eu acho que é uma visão clara de qualquer médico que forma. A questão é como fazer isso. Na verdade, no começo eu estava dando tiro para todo lugar. Então, assim, vinha, eu atendo IMAS, atendo IPASGO, se estiver passando aí na porta eu atendo, se tiver balão eu atendo também. Então, assim, a gente percebe, o paciente liga lá, tem vaga com ele? Não tem, a gente arrumou um encaixe, consulta. Então, assim, essa pessoa que está te procurando, ela não tem a percepção de valor do profissional que você é. Então, e aí a gente começou a ver que se a gente quisesse realmente atingir aquela camada das pessoas que valorizam e querem pagar o procedimento, a gente teria que conversar diretamente com elas. Então, não adianta eu querer me comunicar com várias pessoas se eu não tiver definido quem que é meu público claro e para quem que eu vou falar. Então, a partir do momento que eu vi quem eu queria atingir, foi quando eu conheci, a Carla entrou na minha vida, a Carla e a Camila, e nós começamos esse posicionamento de branding. Enquanto nós começamos, eu ainda fazia convênio e atendia. Durante esse processo de migração de menos de 2 anos, já está com 1 ano e meio que eu não atendo consulta de convênio mais. Show. E explica pra gente. Isso é um uhul. E você falou muito importante aqui, um dos primeiros passos que é traçar a sua persona, né? Com quem você quer falar, qual que é o seu tipo de cliente que você quer atingir. Porque não adianta a gente falar para todo mundo. Nem todo mundo compra aquela ideia que a gente quer vender. E, Carla, explica pra gente, então, o que é branding, só para o pessoal entender um pouquinho. Eu vou falar de uma maneira muito simples, porque é o simples que as pessoas entendem, apesar dele ser muito complexo. É o que eu falei para vocês ali fora. Branding é o que as pessoas falam de você. Não o que você fala de você, o que você imagina que você está passando. Mas como elas estão falando de você sem a sua presença, inclusive. Isso é branding. Eu queria fazer um paralelo aí que todo mundo vai entender. É um ditado muito antigo que fala, quem faz a fama, deita na cama. Já sabia. Então, o branding é essa fama, o que falam de você. Se você tem uma boa fama, então, nada mais é do que se posicionar para ter a fama que você realmente merece. Porém, isso tudo pode ser estrategicamente pensado, sem sair daquilo que você falou, que é a base do nosso trabalho, que por isso que eu convidei o Dr. Jofre dentro de vários cases, graças a Deus, que nós temos,
que não vai fugir da sua personalidade. Não é um personagem, é a sua personalidade. E o professor Arthur Bender tem um livro muito legal sobre personal brand. Ele fala, né? Uma marca é muito maior do que o seu serviço ou o seu produto que você vende, né? Então a gente tem que ter esse conceito justamente que você fala que é muito mais sobre uma obra, sobre um legado, do que propriamente dito sobre um produto que você oferta, do que a sua hora prestada de serviço, né? Que, fazendo um paralelo lá com o branding de empresa, que hoje eu vejo assim, que como é muito, muito, muito mais simples fazer com o médico, porque pensa você construir essa personalidade, porque uma marca é uma personalidade. O Red Bull aqui, que a gente estava bebendo. Nos patrocina, Red Bull. Você vê uma personalidade muito clara no Red Bull. E que é essa marca e tudo isso que ele comunica. E isso não tem preço. Hoje, você vê algum energético chegando próximo ao Red Bull? Porque ele viu esse nicho de mercado, ele trabalhou nele, expandiu além do que era a sua ideia inicial, que era o esporte. Você sabe qual que é a estratégia de lançamento do Red Bull? Tanto que é curiosa. Você já leu um pouquinho? Tanto que é Eu interessante. já li muita coisa, mas me conta aí. Ele começou a lançar, eu não lembro qual país, acho que se não me engano foi na Inglaterra, que ele começou a vender mais. Ah, das latinhas? Isso mesmo. Isso é uma estratégia, né? Porque, tipo assim, é o que falam de você. As pessoas começaram a ver aquilo no lixo e falar, uai, o que tá acontecendo? O que eu não tô bebendo? O que tá consumindo? O que eu não tô bebendo? E também, curiosamente, que foi um produto feito para esportistas. E não para ser consumido embalado e tudo. E hoje a Red Bull é um estilo de vida. Ele vem um lifestyle. Ele comunica um estilo de vida. E é o que a gente sempre fala que é o FOMO, né? Fear of Missing Out. Se você vê uma tendência que tá todo mundo indo para lá, opa, o que eu tô perdendo? Né? E é isso que o branding faz hoje. Uhum. Por isso que a gente tem que estar muito atento, e que vocês trazem é de grande valia, que é a inovação, a exceção da floresta. Porque a inovação, ela começa de forma muito sutil. E geralmente com as pessoas apontando o dedo e dizendo que é coisa de maluco, que não vai dar certo, entendeu? Concordamos. Assim, quase tudo que é inovação passa por esse. O próprio Zuckerberg, vocês assistiram o filme e tal, viram que ele foi mais zoado que tudo. É aquele velho ditado, né? É clichê, mas no começo todo mundo te critica, depois todos eles batem as mãos nas suas costas. Aí né? volta, tipo, o código de ouro, assim, que eu acho que é o primeiro, inclusive, que a gente trabalha, que a gente tem um método, né, para trabalhar o branding junto com o médico, que é posicionamento / personalidade / propósito. Das primeiras coisas, assim, que às vezes eu gasto, e com o Dr. Joffre foi bastante tempo que a gente trabalhou em cima dessa tecla da personalidade. Você fala, não, Dr. Joffre, você tem a personalidade assim, vamos explorar isso é bom, isso conecta. Só que às vezes você mesmo quer barrar o que você tem de mais original. O seu maior ativo, exatamente. Muito por essas questões do que os outros médicos vão pensar. Né? Será que as pessoas vão gostar dessa necessidade que nós, como humanos, e tá tudo certo, tem de ser aceito, né? Que isso é humano mesmo. E como é que foi pro... desculpa, perdão. Pode continuar. Não, é que é isso, que a gente é nosso, é humano. E o médico, ele acaba tendo essa pressão aumentada, né? Tem uma lente em cima dele. E como é que foi pra você, Joffre? Justamente encarar esse início, você encontrou preconceito dos colegas? Porque eu já vejo que você é muito comunicativo, né? Então, assim, acho que não foi tão difícil desde o começo, ou foi? Bom, na verdade, assim, eu tô com um pouquinho mais de idade que vocês. Não parece não, hein? Tá novão. Nem é tanto assim, doutor. Eu sempre tive o dom da oratória, eu comecei a dar aula com 14 anos de idade, eu dava aula de inglês, depois fui professor na faculdade de medicina, preceptor de residência. Então, assim, o falar em público já está no meu sangue. E à medida que eu me lembro, eu tenho um canal no YouTube, os primeiros vídeos que eu gravei parece um robô, um olho arregalado, gravata. E aí a gente foi percebendo que, assim, que nada mais é do que sermos nós mesmos, né? Assim, não adianta você projetar uma imagem e criar uma expectativa no seu cliente para que quando ele chega até você, a imagem seja distorcida, ele se sente enganado. Então, a imagem que eu quero passar é simplesmente o que é eu. Quem ele me vê na rede social é o que ele vê no consultório, é o que ele vê na minha casa, é o que ele vê na rua.
Então, eu não me porto diferente, claro que com adequações, mas muitas vezes o paciente chega até mim na primeira consulta e pergunta: como é que estão as meninas, Catarina e Leonora? Tá? Ah, você passou o fim de ano e tal. Então, a gente tem um engajamento muito bom, a gente tem uma comunidade realmente de pessoas que, às vezes, a gente sabe que não tem potencial para ser nosso cliente, mas a gente influencia na vida dessas pessoas positivamente, e isso deixa a gente muito feliz. A gente tem muito feedback, porque a gente trabalha com estilo de vida. Então, assim, você ter esse feedback de gratidão de pessoa que não é seu cliente, isso também não tem preço. Eu concordo demais. Até agora, o que a gente mais falou aqui foi justamente sobre a questão da autenticidade, né? Porque uma marca sem autenticidade, ela não segura, né? Uma máscara não se segura por muito tempo. E justamente a questão da rede social, que eu acho muito interessante, é a gente expor também a nossa vida, né? Não ficar naquela coisa sempre engessada. E por mais que tenha algumas pessoas que nos seguem, que não são potenciais clientes, pacientes, mas são pessoas que fazem ali um network, que pode apresentar para alguém, talvez, que vai te gerar um paciente. E outra, eu acho que não existe coisa mais poderosa do que o marketing de conteúdo, né? A gente poder difundir nossa ideia, poder ajudar o próximo. Eu não sei qual que é a sua crença religiosa ou não, mas a gente acredita muito no universo, que o universo nos devolve. Hoje, o meu foco não é marketing de venda. Hoje, o meu foco é entregar conteúdo de valor e ajuda para pessoas que não são nem meus clientes. Então, assim, isso se tornou tão gratificante para mim que a venda é consequência. A percepção de valor daquela pessoa, se aquele cara me entrega tanta coisa de graça, imagina se eu for lá no consultório dele, então. Eu vou ficar... Então, assim, a gente, dentro desse contexto, a gente conseguiu introduzir uma ação social. As empresas doadoras, as empresas fabricantes que comercializam as próteses, que são os balões intragástricos, acreditaram no nosso projeto, nos doaram próteses para colocar. Então, assim, nós selecionamos pacientes super obesos, com baixa condição financeira na fila do SUS. Então, a gente conseguiu fazer com que várias pessoas tenham esse benefício sem ser nosso cliente. E aí eu acho que o universo devolve, e aí os clientes aparecem, sabe? Com certeza. Eu acho que Gente, isso aí não tem né? coisa que tem mais valor do que isso, né? O coração fica assim quentinho, sabe? Porque você vê que é uma egrégora, né? Não sei se sabe o que significa egrégora, mas é uma egrégora muito forte. Que Não é só o dinheiro, né, cara? Nunca é. Não, é sobre o dinheiro, porque a gente Também, quer né? o dinheiro traz liberdade geográfica, liberdade de expressão, liberdade de várias coisas. Só que a forma que você chega no dinheiro é que vai fazer você se sentir pertencente, útil ou não. Né? Que vai de encontro que vai em consonância com o nosso propósito de vida, ele devolve muito mais do que a gente doa. É sobre, né, a gente fazer muito mais, a gente acaba recebendo, consequentemente. Por mais que pode até parecer clichê, mas eu ainda acho que não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. O dinheiro é consequência, né? Se a gente faz sempre o bem, sempre promove o bem-estar da pessoa, difunde conteúdo, difunde conhecimento, isso volta pra gente, não tem jeito. E, cara, explica pra gente, eu acho que muitas pessoas confundem o conceito de personal branding e marketing. Eu queria que você explicasse pra gente o que são. Eu sei que uma coisa anda junto com a outra, é óbvio. Mas muitas das vezes as pessoas falam assim, então você trabalha com marketing. Também, né? Mas explica pra gente essa diferença aí, mais ou menos. Eu gosto de conceituar, pensa como se fosse um guarda-chuva. O guarda-chuva é a comunicação, porque tudo se trata de comunicação, que é comunicar a ação. O tempo todo a gente está fazendo isso. Dentro desse guarda-chuva a gente tem várias ferramentas, como a de branding, a de marketing, a de designer e várias outras aqui que eu posso falar de eventos, né? E por aí vai, é infinita assim, a possibilidade dentro da comunicação. E o branding é uma estratégia que ela é muito diferente do marketing. O que é o marketing ao pé da letra? Vocês sabem? Fala pra gente. Mercado em ação. Então, o marketing é você acompanhar o que tá... Ele é frenético, ele é louco, ele é insano, e você nunca vai conseguir acompanhar. O brand, não. Ele vai construir uma estratégia que, por vezes, vai usar ferramenta de marketing, obviamente, né? E as pessoas pensam que marketing é propaganda. Tanto que
a nossa metodologia com os médicos para trabalhar o branding são os 9 P's do marketing. Então, por que a doutora Thaís está de alta hoje? Né? Que a gente brinca assim, de alta, como outros já tiveram alta. Porque dentro dos 9 P's do marketing, ela se desenvolveu no top máximo, aí ela tem que buscar outras ferramentas. Aí ela está fazendo infoproduto, que é uma coisa que a gente não domina, né? Ela está trabalhando muito a questão de gestão de pessoas, que hoje ela tem uma clínica com mais de 20 pessoas, ela tem essa demanda de gestão. Então, o médico começa a ter outras demandas além do branding, porque ele já construiu uma marca que segura, que sustenta isso, inclusive que traz, né, movimento e dinheiro e tudo isso. Então, Doutor Joffre já está próximo da alta também? Na verdade, essa alta eu não quero. Porque não? Eu trabalho demais, né? Não, a Carla é minha amiga pessoal. A Carla almoça dentro da minha casa. Em 10 minutos de papo surgem ideias que rendem milhões. Então, Olha. a alta dessa menina aqui eu não quero, não. Já falei pra ela que ela vai morrer do meu lado. Tem porque- coisas que não tem preço, mas tem muito valor, né? Exatamente. E é mesmo um casamento, assim, É. né? Essa história lá com a farmácia artesanal fez 4 anos agora em setembro, né? E a gente tem médico que tá com a gente desde do primeiro momento. Porque é isso, tipo, aí esse médico que eu tô falando em questão, ele tá criando uma linha de produtos próprios com o nome dele. Que a marca dele se tornou algo, né? Tão grande que ele já viu a oportunidade de criar um produto. E por aí vai, tipo, é infinito, né? E nós, assim, o nosso trabalho, ele não é de volume. Ele é de qualidade. Por quê? Hoje a gente tem aí, fixo com a gente em carteira, eu acho que são 16 clientes, eu sempre me perco. Só que desses 16, eu vejo hoje, assim, claramente, que no máximo 6 vai virar um case. Porque para ter esse peito, de ter essa personalidade, passar pelo processo de encarar o que precisa ser encarado, são poucos que têm. Porque dá trabalho. É curioso, né? Que querendo ou não, eu e a Dani, por mais que a gente sejamos novos nesse mercado, de mostrar a cara, nós não temos ninguém que nos presta assessoria, a gente está aprendendo o caminho, né? Nós já viramos meio que uma referência, né? Os colegas chegarem e perguntarem, de quererem tirar dicas, perguntarem como é que a gente está fazendo, quem está nos assessorando, e não tem, né? E é curioso que nesse momento, pelo menos, não tem. Quem sabe é a Carla daqui uns dias, né? E, cara, eu achei muito interessante também uma definição que eu vi sobre a diferença de branding e marketing. Que no branding você tem, no marketing, na verdade, você tem um produto que você quer vender para as pessoas. E no branding você vê a demanda das pessoas e desenvolve os seus produtos. Então, assim, eu não sei se essa definição está correta para você, mas eu achei muito interessante, porque ele cita o exemplo de um médico que, por exemplo, vendia solução clínica para, vamos supor, gastrite, né? Que a gente está falando aqui. Vendia um tratamento. E aí, muitas pessoas gostavam dele, porque ele se expunha na rede social, ele era uma pessoa muito bacana, as pessoas iam nele, e iam nele como, né, a pessoa que ele era. Lógico que tem que ter um conhecimento técnico, mas aí ele começou a ver que tinha pessoas chegando com demandas que ele não dominava, né? Não tinha tratamento. E aí, em vez de referenciar essas pessoas, ele começou a passar a dominar outras técnicas, outros tratamentos, para que ele pudesse atender essas pessoas também. Então, eu achei muito interessante. O conceito de branding, ele também é dinâmico, né? Não é só certeza. o marketing. São ferramentas diferentes. Aí você tem que entender onde você quer chegar. E aí não é porque eu sou especialista em branding que eu vou defender que com o branding você demora mais, mas você chega mais longe, chega mais forte. Com o marketing, você chega e pode Não se deixar de sustém, chegar, né? não se sustentar. Concordo demais. Entendeu? Então, assim, você com branding não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Lógico que existem casos excepcionais, sempre. Tem, para tudo. Né? Mas a construção de uma marca, essas marcas, vamos falar que eu gosto de fazer muito trabalho com marcas que não são médicas. Eu falo, inclusive, para médico não ficar olhando para outro médico. Né? Quando você olha para uma Red Bull, por exemplo, você tem um monte de coisa para aprender com a Red Bull. Você acha que a Red Bull é a Red Bull e tem o valor de mercado que ela tem do dia para a noite? Com certeza. Não é? É uma coisa sustentável que você cria de maneira sólida. Lógico que hoje com as redes sociais você também corre o risco de perder isso tudo. A gente vê aquele exemplo do Baracate, não sei se vocês viram aquele rolo lá que aconteceu, Fugiu né? no vídeo, né? Tipo, quanto mais atenção você tem em cima de você,
menos liberdade você vai ter também. Porque qualquer coisa pode virar uma coisa, e na internet é tudo facilmente distorcido. E tudo viraliza, né? E para o médico ele tem outras questões, né? Não só de perder a marca, ele pode perder o CRM, ele pode perder. Então é muito delicado. E você acha que existe uma porcentagem de, por exemplo, tantos por cento eu posto de vida social, tantos por cento, né, de vida pessoal e tantos por cento gero conteúdo profissional? Eu trabalho em cima de uma metodologia que a gente faz juntos, que eu falo que ali o nosso objetivo é ensinar e informar, e você tem que ter noção de quando você está fazendo cada uma das coisas, que é quando eu realmente estou fazendo diferença para as pessoas. Entreter e ativar, que é onde você cria a tal da conexão, né? Que você falou do meme como uma coisa da sua vida pessoal, que não é a sua intimidade. Eu sempre falo, inclusive, para o Dr. Joffre, a sua intimidade, ela não precisa ser exposta. Mas você pode ali, né, no que te deixa confortável, que está junto com a sua marca, personalidade, equilibrar. Mas, às vezes, a gente acaba, né, tava tendo esse papo com a médica, passando do ponto nessa questão da vida pessoal, porque realmente é o que mais engaja. A não ser que você consiga ser muito hábil para trazer a sua vida pessoal, seu estilo de vida totalmente para aquilo que você vende, que é o seu caso. Tipo, o Dr. Joffre já foi obeso. Hoje ele tem um shape bacana, ele fala com obeso. Então, tanto que um dos sucessos do Instagram dele é o almoço lá na casa maravilhosa ali da Isabela. Gente, eu quero ser dona de casa, assim, igual a Isabela. Tem um almoço na casa dela perfeitíssimo. Então, cara, você estava falando da questão do almoço e aí? Dessa questão do lifestyle, da vida pessoal e tal. É interessante você colocar isso mais dentro, né, falando de proporção, dentro do seu conteúdo, da sua programação, que eu gosto de chamar de programação, os médicos trabalham com a gente, tem uma programação, se aquilo poder fazer sentido para ensinar ou informar algo para o seu paciente, como é o caso do almoço lá na casa do Dr. Joffre, que a Isa recebe lá maravilhosamente, que um dia eu fui almoçar lá e falei, por que você não mostrou esse almoço? Que é isso? Esse almoço é maravilhoso. E isso rendeu o filtro e os pacientes envolvidos, tipo assim, nossa, comer bem é isso, é igual na minha casa. Criou ali, né, uma empatia, que às vezes a pessoa pensa, assim, médico almoça, cabeça, poça, assim, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo gerou todo um entrosamento. Conta essa história do almoço para nós. Conexão. Bom, essa história aí é bacana. A gente começou primeiro assim, ó. Eu tinha muita dificuldade em ter regularidade de stories. A gente muito corrido e tal, e a Carla sempre chamando minha atenção, e a gente começou a fazer regularidade. Aí eu sou 880 e comecei a Joffre, você tem que ter filtro. Qual que é? Você tem a vida pessoal, mas quem que você quer atingir? Qual que é a finalidade? Você tem que entreter, ensinar. Então, assim, você mostrando um bar com tantas pessoas passando que a balada tá legal, em que você está entretendo ou ensinando? Agora, a partir desse momento, eu mostrei o buffet da festa. E aí, em 10 segundos, eu falo, olha quantas opções aqui. Então, a gente entreteu, ensinou e começa a utilizar da vida pessoal para fazer esse posicionamento. Então, eu hoje, com a foto de casal, minha e da minha esposa, eu falo da importância dela em gerenciar o lar para ter uma alimentação de qualidade. Então, você, por exemplo, em longevidade, você com seus filhos, uma foto familiar, você consegue trazer para o seu contexto e para o seu conteúdo. Você quer vender longevidade? Posta uma foto com seu filho e fala que você quer vê-lo crescer. Você quer vender saúde mental? Posta uma foto com seu cachorro e diz o quanto isso é importante. Então, assim, você expor pessoal, a vida pessoal, você pode conectar com o seu produto o tempo todo. Então é só saber fazer isso. Você postar uma foto dando um beijo na boca, pode querer dizer paixão, ou você pode dizer que a paixão acelera o metabolismo e vai emagrecer. Então, assim, você pegar a imagem e utilizar a imagem pessoal e trazer ela para o seu produto é muito simples. Isso são meus doctors, sabe? E essa percepção, ela é desenvolvida, né? Porque você às vezes está ali e não vê. E eu trabalho muito a questão da intencionalidade.
com os médicos. Eu falo, você precisa ser intencional no que você está fazendo. Porque você ficar aí, nossa, eu preciso fazer um stories, é diferente do que como eu vou fazer meu stories, por que isso aqui engaja com o quê, com quem que eu tô falando. E tá ali você mesmo vendo as suas métricas, que aí eles sabem ver, né, se tá pulando, se não tá, quem tá ficando. Hoje com, assim, ó, 4 ou 5 stories diários, a gente mais do que triplicou os views de novembro. Então, assim, não é quantidade, é qualidade, né? E não é a qualidade de uma arte rebuscada, Você entende, assim, ó, quem que é seu público-alvo e você conecta, você sabe como que aquilo vai conectar. Como diz a Carla, instagramável, esse copo é super instagramável e tal. Então, assim, a gente começa a viver isso. E enxergar a oportunidade de exposição em qualquer coisa. Então, a gente, com o celular na mão, assim, hoje nós temos um canal de televisão nosso, nós temos a nossa audiência, então a gente consegue se conectar à audiência e a gente consegue através também de regularidade. Então, eu tenho uma regularidade que todas as quintas eu tenho a live e tem um público ali fiel que está ali para assistir a live. Então, o meu canal, a minha conta no Instagram, ela é o meu canal de televisão e é onde eu exponho. Então, ela tem regularidade, ela tem programação. Nas segundas ocorre isso, nas terças isso, dentro do feed. Os stories não, os stories são dinâmicos, é a novela da vida real, né, Carla? Mas isso aí você adquiriu com a assessoria da Carla ou você já trabalhava isso sozinho já? Não, nasci sabendo. Não, isso aqui, assim, até chegar na Carla, a gente passou por várias empresas que não tem nem a própria empresa que presta o serviço, ela tem um propósito definido. Então, isso é importante para médico que está começando, saber a empresa que ele vai conectar. Porque, assim, oferecer 5 posts diários na rede social, pegar uma plataforma de agendamento de post e pagar um designer para fazer as peças todas no começo do mês e dizer que entregou o contrato, é muito simples. A outra é entender a dinâmica do médico e saber a real necessidade. Mas essa é curioso, né, Carla? É a diferença entre uma social media e uma personal brand, né? Porque o social media vai fazer a função de organizar a sua rede social, mas não sabe os conceitos de brand, né? Aproveitando a deixa, explica pra gente aí o que você começa, como é que seria, por exemplo, a sua primeira consulta com o seu cliente. Alguém que chegou lá, eu sou hoje o primeiro dia. Como é que começa o trabalho? Não, primeiro eles passam por um diagnóstico, né, para ver se realmente ele está preparado, tanto emocionalmente, porque mexe muito com o emocional, quanto financeiramente, porque não é só a gente, né, que tem que pagar o Dr. Jofre, tem vários outros investimentos aí, como em equipe, em experiência, na parte financeira, parte de gestão, né, doutor? Sempre teve os outros investimentos, porque se ele não estiver preparado para isso, não que não dá para ser feito, mas você vai ficar frustrado, porque ele vai ter que caminhar, né? Às vezes ele vai saber que aquilo está acontecendo, não vai conseguir tomar uma ação, às vezes é melhor nem saber. Eu falo, a ignorância, às vezes é o paraíso, né? Então, quando a gente vê que um médico não tem envergadura, e isso foi uma das coisas que fez a gente não trabalhar mais com um médico que não opera, não faz cirurgia, não tem procedimento, porque é bem discrepante aí a condição financeira de um para o outro, por questão mesmo de hora homem, né? Tipo, o médico que tá ali atendendo aí de consultório, que ele não faz procedimento, como que ele vai conseguir monetizar? Aí, para ele criar um produto, criar outra coisa, ele vai ter que investir muito no branding dele. É não escalonável. É mais complexo, não seja possível. Tanto que a gente vê os nutrólogos aí dando show, né? Eu vou contar um pouquinho aqui. Eu vou ter que me despedir daqui a pouco. Então, eu acho que a Carla me trouxe aqui para contar um pouquinho da nossa virada de 2022, porque eu acho que é um caso inspirador. Nós estamos inaugurando na segunda-feira o Instituto Jofre Rezende, que é um instituto integral voltado para a obesidade, com especialidades afins, estética. Uma coisa que nós conseguimos transformar a nossa marca, o nosso nome, em uma instituição. Então, isso que nós estamos trabalhando juntos aí, temos 2 anos. Então, que nós estamos focando na especialidade de endoscopia bariátrica 3 anos. Então, dentro de 3 anos, nós conseguimos aí aumentar bastante a nossa clientela, conseguimos aumentar o valor da consulta, aumentar o valor dos procedimentos gradualmente,
até que nós chegamos aqui à criação de uma instituição com o nosso nome. Que é esse o diagnóstico hoje, né? Depois de ter passado lá no início por algumas especialidades e tal, entender qual médico que tem, primeiro, essa visão, que ele tem que ser um médico de visão. O Dr. Jofre é um médico que tem visão de médio e longo prazo, né? De querer e de poder. Ele tem que ter essas três coisas. Então, o nosso primeiro contato com o médico é de fazer esse diagnóstico. Porque não que a gente fale não para todos, mas a gente já sabe que a pessoa desiste no meio porque a pressão é grande. Uhum. Porque ele tem que se envolver de uma maneira visceral. E quais seriam as maiores dificuldades que você acha? Justamente o tempo que demanda, a exposição, o que você falaria assim, ó, essas aqui serão as dificuldades que você vai encarar nesse processo de construção de marca. Do médico ter essa gestão do tempo dele mesmo, assim, dele entender, como eu estava explicando para você, do plantão, assim, eu tenho que fazer conta com o médico, como do plano de saúde, que é uma das primeiras coisas que a gente faz conta. Fala, olha aqui, ó, o tempo que você está gastando, atendendo isso aqui, esse imposto, tá. Se você investir nisso, vai doer um pouquinho, mas aqui 2 meses você já converte isso aqui para um particular, para outra coisa, que vai te dar outro patamar mesmo de investimento na sua carreira, porque o médico não consegue entender isso. Ele está naquilo que você falou, naquele imediatismo. Para ele é complicado. Ele não tem como terceirizar, né? Isso tem que ser ele. Ele é um eu falo que o médico ele é um operário. Ele só está ali operando a cirurgia, a consulta, seja lá o que ele está fazendo. Ele não está tendo tempo de sair fora e pensar um pouco além. E é isso que a gente vem fazer, né? O nosso trabalho ele não é de social media. Por isso que o branding é uma estratégia muito além. Porque quando você vai fazer o branding de uma marca, de um produto, seja o que for, você vai pensar em todo esse contexto. Então, o que você falou, que depois do posicionamento, a personalidade, o propósito, sem dúvida, são pessoas. Que tudo é feito com pessoas e para pessoas, né? Então, sim, o médico que não entende de pessoas, tanto que tem níveis da nossa mentoria, que cada um está num nível, que eu ensino o médico a se ler como médico, qual expressão corporal, não verbal e verbal ele está comunicando e também conseguir entender o paciente, para ele ser mais assertivo, mais rápido e conseguir fechar negócio ali. Praticamente uma psicóloga quase, né? É uma psicoterapeuta. Uma psicoterapeuta. Mas isso são ferramentas de marketing, que as pessoas pensam que marketing é propaganda e assim, propaganda é lá a ponta, entendeu? Que depois que você construir isso tudo, que você vai investir na propaganda. Porque investir em propaganda sem ter tudo isso é você dar um monte de tiro no pé. Porque, pensa aí, você faz lá um tiro enorme. Aí a pessoa chega do consultório, é isso que ele falou. Não é nada daquilo que ela viu, expectativa quebrada. O médico não sabe se vender, não sabe entender, ouvir. Ele tá fazendo o quê? Ele tá chamando um monte de gente para ir lá, sair falando mal dele. Eu vou colocar uma das coisas que eu acho que foi divisor de águas e que a Carla que abriu os olhos da gente enquanto isso. Seguinte, quando você quer comprar uma roupa, por mais que você goste da roupa, se você entrar na loja e você sentir que o vendedor te tratou com desdém ou alguma coisa, você não compra. E o calcanhar de Aquiles do médico é a secretária. É ele que tem o primeiro contato com o paciente, é quem vai colocar para dentro ou para fora. Então, funcionário desestimulado, funcionário que não percebe que é oportunidade de crescimento, uma equipe desengajada. Você pode ser o melhor cirurgião com o melhor marketing, investe pesado para trazer o cliente até você. Mas se ele chegar até você e a primeira linha for espantá-lo, então, assim, esse trabalho, se o médico não trabalhar a equipe, a secretária, a limpeza, todo mundo, isso tudo faz parte do marketing, porque se você atraiu uma persona que cria uma expectativa em cima de você, você está oferecendo um produto de um ticket médio alto. A expectativa que a pessoa cria é alta. Sua obrigação é, no mínimo, surpreendê-la. Para quê? Entregar um bom serviço, eu ser um bom médico, eu entregar um resultado, é o mínimo que ela espera pagando por isso. Se ela entrou lá e ela vai pagar X no médico, ela quer resultado e quer que ele seja bom. Essa é a obrigação dele. Agora, ele precisa entregar que quando ela entre no lugar,
alguma coisa, nossa, eu não sei porquê, mas parece que é bom entrar aqui. E aonde que estão essas coisas? Nos sentidos, na visão, no olfato, audição. Tudo isso faz parte do marketing. Não, Toda tá orgulhosa, né, Carla? Não, é porque isso é muito real, assim. Os médicos que realmente entram no processo e tal, eles começam a me dar aula. Eu falo, inclusive, não, que eu vi isso. Eles começam a estudar, que eu falo que um dos grandes diferenciais do médico que vira a chave, ele vai estudar de branding Exatamente. e ele vai estudar de marketing. Eu falo, eu tô aqui para te direcionar, para te orientar, para te dar apoio, tamo junto. Mas quem faz a diferença é você do seu certeza. negócio. E uma outra Só você coisa, sabe do seu negócio. além dele estudar, Carla, eu gostaria de saber assim, ó. Eu venho também estudando muito sobre isso. Como que a gente faz para se tornar uma autoridade naquele assunto que você vai falar? Por quê? Ser autoridade não necessariamente é falar com termos técnicos, ter o maior conhecimento técnico, ter domínio sobre 100%, 112% da técnica, enfim. Existe até uma ferramenta que a gente usa nos estudos que chama técnica Fairbairn, que é se você consegue falar sobre aquilo, explicar sobre um conteúdo para uma pessoa que é completamente leiga, sei lá, minha avó. Então, eu posso dizer que se eu conseguir explicar aquilo para ela e ela conseguiu entender, eu tenho domínio sobre aquele conteúdo. Então, às vezes, ter conhecimento técnico é, sim, muito importante. Mas como que você vai se passar como uma autoridade sobre aquilo nas redes sociais? Isso volta até porque eu expliquei que é branding. Pelos resultados que você gera. Não tem outro caminho. Você só é autoridade. Por que o Dr. Jofre hoje é autoridade em relação ao balão gástrico? Lógico que tem todo um arsenal de coisas que a gente trabalha junto, mas se ele não tem os resultados que ele tem, não só com quem ele coloca o balão e outras coisas, mas com quem ele influencia, ele não é referência. Ele é alguém que fala de uma teoria, entendeu? Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje, no caso de hoje. Hoje, minha principal fonte de pacientes é a indicação de outros pacientes. Tinha uma paciente do interior, estava só aguardando o momento de eu voltar de férias. Nós nos consultamos online ontem, já veio com procedimento, falou, doutor, foi indicação, eu só quero saber como é que é. Nos consultou online hoje, me viu pela primeira vez presencialmente hoje no ato do procedimento, conversamos, fizemos o procedimento, ela está sob assistência da nossa equipe para ser liberada amanhã cedo. Eu tenho pacientes que vêm de fora, dos Estados Unidos, sem nunca ter me visto, vai me ver no dia da cirurgia. Então, assim, por quê? E já chega íntimo. É uma pessoa que quando eu vou... A Carla me acompanhou numa consulta com um paciente de São Francisco. A gente falou inglês, português. Mas assim, o paciente já chega íntimo. Por quê? Porque a gente não se posiciona somente como médico, mas também como uma pessoa que sabe as dores dele e o que ele precisa escutar para se sentir motivado. Porque qualquer tratamento, qualquer coisa, depende da aderência do paciente. Então, assim, não adianta você, como ortopedista, prescrever uma sessão de fisioterapia, porque ele vai achar um saco se você não conseguir se fazer entender da importância da fisioterapia. Olha que ele está dizendo, né? Que empatia é um dos pilares da autoridade. Com certeza. Então, você tem que se fazer entender e tocar. Aí você falou da persona e aí nós vamos novamente falar das dores, as dores das personas. Você tem que tocar a dor dele para ele se sentir, vamos supor, a pessoa, vamos dar o exemplo do ombro, ela sente dor no ombro, mas a dor dele não é a dor no ombro, a dor dele é porque ele não consegue pegar o livro que antes ele pegava. Então, se você consegue se conectar com a dor daquele paciente, você fala, se você fizer a fisioterapia, você vai voltar a pegar seu livro lá em cima. Ele vai fazer quantas sessões você mandar. Então, é questão de conexão e entender a dor de cada pessoa. E volta tudo nas pessoas, né? Porque, assim, você ser autoridade de ideais, pode até por um tempo, muitas pessoas se deixam enganar. É o que eu falo, já ouviram falar do termo storytelling? Com certeza. Eu hoje falo para os médicos e trabalho também comigo que essas coisas de storytelling funcionam, ok, em dados momentos. Mas a gente não tem que falar da história, a gente tem que ser a história. E isso vai mudar tudo.
entendeu? Como que é a frase que você falou hoje pra mim? Do Que qual? os meus atos sejam tão altos, Que nem as minhas palavras sejam ouvidas. Então, quando a gente faz, você mostra muito mais, você entrega muito mais do que quando você simplesmente fala. Você não precisa ficar falando, eu sou. Não, você está fazendo, está mostrando. Igual vocês aqui nessa jornada que vocês estão mostrando como faz sem nem saber o caminho. Com certeza. O primeiro passo é começar, né? E é justamente o que eu falo pra Dani, o que a gente mais ganha aqui é de trazer pessoas e poder aprender com elas. Então, assim, isso aqui é muito rico, né? E uma última dúvida é assim, ó, existe uma hora de começar ou a começar a desenvolver sua marca pessoal? Você Porque tem como o doutor time falou... perfeito. O Muito doutor ensaio, muito ensaio. Não, o doutor falou assim, ensinamentos lá da carochinha, né? Faça sua fama e deite-se na cama. Então, você constrói a sua marca a partir do momento que você nasce. Né? Que os nossos atos, o que a gente faz realmente fala muito mais sobre a gente. E nesse posicionamento de mercado, existe um momento certo de começar? Então, assim, na residência, ou já estou construindo uma clínica, ou já é para ontem? Como é que você vê isso? Eu vou falar mesmo de prática, porque eu vou colocar a gente aqui como produto. Somos produtos, não tem como, o médico é o próprio produto. Produto que nasceu perfeito, nasceu morto. Então não existe hora de começar, a hora de começar é agora, entendeu? Aliás, você já começou a partir do momento que você saiu da barriga da sua mãe, entendeu? A voz do além tá lá. Ela, eu te disse. Porque, tipo, a partir do momento que você escolheu ali um caminho, é fazer, errar e fazer de novo, fazer, errar e fazer de novo. E nunca vai ficar perfeito. Nunca. Nunca vai. Eu acho que Você já viram alguém caminho. perfeito? Falar assim, nossa, ele Que começou no momento A perfeição perfeito. Ele tá quieto. Bota umas palminhas aí, voz do além. Então, eu acho assim, um conceito que eu achei muito interessante que eu vi sobre a questão de branding é que nós, em forma de sociedade, tendemos a agrupar as pessoas, né? Então, nós colocamos os grupos dos gastroenterologistas, dos ortopedistas, da ginecologista, da gineco-obstetrícia, e a marca, ela justamente é criar o conceito de equidade, né? É tentar diferenciar as pessoas em seu nicho e torná-las em um conceito que elas se destacam. E o que eu achei mais rico da conversa de hoje foi justamente que o que a gente falou que foi autenticidade, foi questão de propósito. Então, assim, muitas das vezes as pessoas julgam quem está nesse processo de construção de marca e achando que isso é futilidade, achando que isso é o ego falando mais alto. E hoje aqui nós temos o maior exemplo que não, né? Se trata, resumindo, de pessoas que querem promover o bem e o caminho é através da medicina, né? É aquilo que eu falei, ó, tipo, o mundo mudou, tá mudando e vai mudar mais, ainda mais rápido. Eu quero até. É a hora do jabá agora. Pode fazer, fica à vontade. Eu entrei em uma parceria mesmo com o Samuel Cacheta, que é o artista plástico. A gente até fez um talk lá no Orion para médicos sobre branding e criatividade, que também pode entrar branding e inovação. O branding ele se conecta com várias coisas. E a gente deu super certo, né, nessa conexão. E a gente vai fazer, já tá com um produto formatado, organizado na mão, muito bacana, que tem muito a ver com vocês. Acho que a gente vai poder fazer uma Cola coisa a gente lá, hein? muito legal. Uma collab. Que é o seguinte, tipo, dentro de toda essa minha trajetória, eu sempre fui muito atenta às coisas, sempre me envolvi muito com a tecnologia. E eu tenho um network muito bom em São Paulo, em relação, tipo, a Google, Facebook, Twitter, Mercado Livre e tal. Achamos a pessoa certa, amor. E nós vamos fazer uma imersão de inovação e tecnologia para apenas 10 empresários, não tem que ser médico apenas, de apenas 10 empresários para levar para fazer uma imersão de 2 dias nesses locais. Para tipo o McDonald's, por exemplo, eles estão lá com um hub do futuro da comida. Pensa, o McDonald's, o que ele está armando? O Mercado Livre, que está com a questão das entregas por drone e tal, e que agora ele também tem a própria empresa aérea, ele também te leva. A Vivo, eu nem sei por onde a gente começa, na verdade. Isso é tanta doideira que eu nem sei. Só o Google, vocês já foram no Google? Não. Não. A gente já passou pela sede, mas não entrou. O Google é uma coisa que você entra lá, você sai de lá... Vira a chave, né? Vira a chave, você fala, não. Eles entenderam tudo.
né? Eles não estão onde estão porque eles estão fazendo coisas erradas, eles estão fazendo as coisas como elas devem ser feitas, né? E ali você vê de gestão de pessoas, inovação através de pessoas, através de humano relacionando com humano, que a gente fala muito disso, dessa questão do jeito Google de ser e tal. Lógico que tem que ter um filtro, porque infelizmente nossa sociedade não está preparada. Mas, né, a gente vai ter essas 10 vagas, mas do tanto que eu já falei disso, o povo que eu já falei já está cutucando e tal, porque vai ser muito rico, e o nosso propósito maior é trazer isso para Goiás. Eu acho que a gente ainda está muito atrasado nesse Muito sentido. atrasado. Tipo assim, aqui tem muita coisa para fazer, e sabe o que está acontecendo? Uma galera de fora Tá implementando aqui. tá implementando e deixando a gente... Olha, como assim? Concordo. Olha o tanto de gente fora tá empreendendo aqui. Isso não está certo. Com certeza. Vamos dominar o mercado aí. E o senhor, doutor Joffre, tem mais alguma consideração aí? Bom, eu queria agradecer aqui o convite, né? Acho que ela perguntou o momento certo de começar. Com relação à medicina, hoje eu vejo já cases de médicos que se formam com a agenda cheia. Ele trabalhou o branding dele durante a faculdade. Ele já se posicionava, não se conectava como médico, mas como um estudante de medicina com um direcionamento específico naquela área. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E uma outra coisa, assim, que a gente tem que ter bem claro e definido é que nós temos que nos conectar com os nossos pacientes. A academia médica, os formadores de opinião, os professores, os catedráticos, eles foram criados numa era... Eu tenho 40 anos e eu vi o celular chegar, eu vi a internet chegar. Então, assim, esse pessoal ele não vivenciou isso. E o CODAMI, que é o que regulamenta a publicidade médica dentro do CRM, é de praticamente 10 anos atrás. Uhum. Isso não foi reformulado. Então, assim, a pessoa ela tem que saber agir com ética, com transparência, mas não pode se acovardar enquanto estiver agindo dessa maneira. Show de bola. A gente quer agradecer. Muito bom. Pode falar, perdão. Foi muito bom estar aqui, muito obrigado. Vocês têm tudo aí para estourar, conta com a gente aí. Ai, que Não, bom. vocês já estão estourados. Ó, Que estou bom. mandando aqui quem pediu, galera da Liga, o abraço pro Dr. Joffre, tá entregue, certo? E agradecer, gente, tudo isso que a gente falou aqui, só insight animal Só insight mesmo. A gente grava e tira nota e anota e quem sabe, né, vamos publicar um livro daqui a uns anos. Tomara. E deixar assim, ó. Não, tem um livro, como é que chama? Cashbook, não sei. Tem como ouvir livros no Audiolivro. Audiobook, tem vários. Não, mas quem sabe a gente vai escrever um com os nossos insights, que já estão no forno. Do Inovamente. Enfim, ó, deixar claro aqui que a Inovamed não é só um podcast, a gente é uma plataforma educacional. A gente tem planos aí para muitos e muitos lançamentos, muita coisa nas ideias, e a gente conta com vocês. Muito Sim. obrigado. Vamos só para finalizar, lembrando as pessoas aí que acreditaram na nossa marca, a Thais Anum, a gente vai deixar o link dela aí embaixo na descrição. Dr. Gustavo Barbosa, nosso grande amigo. Fala do restante amor, que essa aí é com você. Gisele Semijoias, a Aerotech e, por fim, a Nistrend. A gente vai deixar o Instagram de todos para vocês. E muito obrigada por acreditarem nesse sonho que agora está se concretizando. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Valeu. Boa noite.